Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus. Pense certo, pense bem, trabalho, amor, saúde também. Pense certo, pense bem, trabalho, amor, saúde também. Eu tenho Cristo no coração, fé, esperança, amor, meu irmão. Eu tenho Cristo no coração, fé, esperança, amor, meu irmão. Fé, esperança, amor, meu irmão. Ivone, você poderia fazer a prece de inicial, por favor, Ivone? Assim. Por amor, fazemos isto para as graças. Deus, nosso Pai, amigos espirituais, amigos de jornada, Jesus, nosso Mestre, agradecemos, Jesus, por este encontro com os nossos companheiros, onde temos um objetivo, aprender cada vez mais dos teus ensinamentos, esclarecer nossas dúvidas e pedir que ilumine as nossas consciências, ilumine nossos corações, que sejamos mais fraternos, mais acolhedores, que possamos, Pai, estar sempre com a nossa disposição para novos esclarecimentos e aprendizado. Pedimos pelos nossos irmãos que aqui estão, os que não puderam estar, os nossos irmãos em todos os momentos que neste esteja passando por dores, por lágrimas. Pedimos o conforto e a força dos seus familiares, Pai. Que neste momento, Jesus, possamos abrir mais os nossos corações, sair um pouco mais de nós mesmos em direção aos nossos irmãos que estão passando por tantos momentos difíceis de solidão. Pedimos, Pai, que nos esclareça e nos ajude. Obrigada por tudo, Jesus. Que assim seja. Assim seja. Cadê, criança? Vocês pararam semana passada no 22, né? Quem pode ler, por favor? Peraí, ô Lúcia, Cláudia, você lembra que no final da última reunião, a Alessandra tinha os... Oi? Eu não estava. Isso, Lúcia, você não estava? E aí a Alessandra tinha mais uns pontos que ela tinha marcado e que não deu tempo da gente falar. Lembra, Cláudia? Lembra, Lê? Então, mas é no livro do... É nos Mensageiros. É nos Mensageiros. Tá. Então tá. Beleza. E acabando que eu nem tive como, porque eu, quando vou ver, já é de noite, eu nem cheguei a comentar com a Lúcia sobre a ideia de refazer, Lúcia, porque nós lemos o capítulo 28, mas ficaram muitos pontos que seria interessante se fossem comentados. A Alessandra tinha marcado alguns pontos, e nós achamos que seria melhor a gente comentar o capítulo 28 de uma forma mais... E se desse tempo, a gente leria o 29. Você tem problema? Não, vamos ler o dos médios e depois nós vamos para ele, então. Ok. Quem vai ler o livro dos médios? Ô, Vitor, lê, por favor, Vitor. Artigo 22. As sessões gerais se realizarão nas segundas e quartas e sextas-feiras de cada mês. Nas sessões gerais, a sociedade autoriza a admissão de ouvintes estranhos, que poderão a elas assistir temporariamente, sem tomarem parte nelas.
cabe-lhe retirar essa autorização quando julgue conveniente. Ninguém pode assistir às sessões como ouvinte sem ser apresentado ao presidente por um sócio, que se torna fiador de seu cuidado em não causar perturbação nem interrupção. A sociedade não admite como ouvintes senão pessoas que aspirem a tornar-se seus associados, ou que simpatizem com seus trabalhos, e que já estejam suficientemente iniciadas na ciência espírita para compreendê-los. A admissão deverá ser negada de modo absoluto a quem quer que deseje ser ouvinte por mera curiosidade, ou cujos sentimentos sejam hostis à sociedade. Aos ouvintes é interdito o uso da palavra, salvo casos excepcionais, a juízo do presidente. Aquele que, de qualquer maneira, perturbar a ordem ou manifestar má vontade para os trabalhos com a sociedade, poderá ser convidado a retirar-se e, em todos os casos, o fato será anotado na lista de admissão e a entrada lhe será de futuro proibida. Devendo limitar-se o número de ouvintes pelos lugares disponíveis, os que puderem assistir às sessões deverão ser inscritos previamente num registro criado para esse fim, com indicação dos endereços e das pessoas que os recomendam. Em consequência, todo pedido de entrada deverá ser dirigido muitos dias antes da sessão ao presidente, que expedirá os cartões de admissão até que a lista se ache esgotada. Os cartões de entrada só podem servir para o dia indicado e para as pessoas designadas. A permissão de entrada não pode ser concedida ao mesmo ouvinte para mais de 2 sessões, salvo a autorização do presidente e em casos excepcionais. Nenhum membro da sociedade poderá apresentar mais de 2 pessoas ao mesmo tempo. Não tem limite às entradas concedidas pelo presidente. Os ouvintes não serão admitidos depois de aberta a sessão. Alguém quer comentar, por favor? A rigorosidade, né, que a gente viu, está acompanhando, essa rigorosidade é necessária naquela época, ainda mais ali deixa bem claro, estudos espíritas, estudos científicos. Se hoje, para os estudos e para as nossas reuniões de trabalho, a gente tem que ter esse cuidado, né, na admissão de pessoas, no estudo hoje, o estudo é aberto, né, mas a palavra não é franqueada a todos. Enquanto nos nossos estudos, as palestras de segunda e quarta, o palestrante fala, depois, com muito cuidado, a palavra é franqueada, justamente para que não se crie um debate sem fundamento numa reunião espírita, como a gente chegou até a colocar. Porque muitas pessoas, hoje em dia principalmente, muitas vão, enfim, umas vão em estado de bastante perturbação procurar a casa, né? E necessidades que a gente enxerga que são necessidades realmente espirituais que aquela pessoa tem, mas ela vai para participar dos estudos primeiro. E muitas vezes, durante o estudo, ela utiliza a palavra para levar para assuntos que não têm nada a ver com o que se está sendo dito naquele momento, né? Ou um caso de criar até um constrangimento. E isso a gente já percebeu várias vezes, eu falei a questão da política, de outras religiões, assuntos que nós não podemos tocar, porque nós somos espíritas, cada um de nós tem nossa vida que nos acompanha, mas as nossas opiniões pessoais dentro da nossa casa, elas devem estar depois das opiniões da doutrina espírita. Dentro da nossa casa, nós respondemos como a doutrina espírita.
Não posso usar a minha opinião pessoal no estudo público, né? Isso não é admissível. Ali, então, como era um estudo científico, então era mais rigoroso ainda. A gente viu que a pessoa não podia assistir mais de 2 reuniões, enfim, eles tinham... e quando a pessoa assistia, e caso ela fizesse algo que a desabonasse durante essas sessões, ela era proibida de frequentar novamente, porque ali o que versava era o interesse pelo estudo científico e aquilo que estava sendo feito naquela casa. Então, é interessante, como a gente viu, foi uma certa base do que a gente tem hoje. É uma disciplina, não deixa de ser. É um caso de disciplina. Ninguém aqui vai entrar numa missa, por exemplo, e vai levantar a mão e pedir a palavra enquanto o padre ou vai numa outra igreja, o pastor está falando, e eu não vou criar um debate com aquela pessoa se eu não tenho nada a ver com aquela religião, né? É um desrespeito. E muitas vezes, muitas pessoas fazem isso para desestabilizar até o próprio ambiente. Então, eles já faziam isso com muita rigorosidade para que se evitasse esse tipo de coisa. Alguém mais quer falar, por favor? Só isso mesmo. Assim, só lembrando que nem a gente falou na sexta-feira passada, né, que esse rigor que é apresentado aí, né, por conta de uma disciplina que é necessária, mas naquela época era tudo voltado para questões científicas, né? E hoje, né, com a parte religiosa que a gente tem, é lógico que a gente não vai agir dessa forma de retirar, de expulsar ninguém, né? Tirar a pessoa de lá. Né? Tudo é feito com muito cuidado, com muito amor, e como a gente falou assim, a própria pessoa, na verdade, vai vendo que aquele ambiente ali não é propício para aquele tipo de comportamento, e ela mesmo já fala assim, não tive afinidade com a casa. Eu escuto muito isso, assim, as pessoas falam, não tive afinidade com a casa. E já vai para outro caminho, né? Alguém mais quer falar, por favor? Às vezes também acontece que determinadas pessoas, às vezes, vão uma reunião de estudo, por exemplo, uma reunião de evangelho, do evangelho. A pessoa que está ali começa a desenvolver um tema e alguém da assistência, às vezes, resolve também fazer alguma colocação e muitas vezes desvirtua, tira do assunto, leva para outro caminho e, às vezes, passa o tempo todo que o palestrante ou a pessoa que está desenvolvendo o tema queria colocar o seu final da sua explanação e não tem, a pessoa não deixa espaço, porque se for abrir para todas as pessoas que estão na plateia, dar o ponto de vista, vai ficar, cada um tem uma maneira de pensar, cada um ouviu de um jeito, cada um interpreta de um jeito, então fica uma coisa meio complicada de se levar até o final. Por isso que tem que existir essa tal disciplina que tanto Chico fala, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Justamente para isso, para o tempo ser respeitado, né? O tempo que se tem para colocar determinado assunto, para não sair do assunto que está em pauta, o assunto que está determinado para aquele dia, a espiritualidade já está programada para aquele tema, para aquele assunto. E, às vezes, a pessoa, sem perceber, não é porque quer perturbar, é porque, às vezes, quer colocar o seu ponto de vista, mas desvirtua. Então, é preciso que a pessoa que está ali levando o assunto tenha um pouco de jeito de falar, mas que retorne o assunto de início, né? E não deixe desenrolando para outra situação que não é a determinada para aquele dia, para aquela hora. Não é por questão de não poder, é questão de disciplina, realmente, não tem outra palavra, né? De ordem, questão de ordem, disciplina e ordem. É isso aí que acontece. Tem determinados dias que é aberta a cada um colocar o seu ponto de vista. E tem outros que as pessoas aguardam e, no final, o tempo que tiver, então, coloca suas opiniões, né? Suas dúvidas, conversam, mas, em primeiro, o assunto que está em pauta tem que ser explanado por quem está ali na frente, quem está determinado para aquilo.
senão tumultua e até desvirtua o pensamento da pessoa. E você está com uma ordem de uma explanação e outras pessoas começam a falar outras coisas, você se perde, né? Você não está naquele... Não é que esteja fora falando outra coisa, mas você organizou de uma maneira e a pessoa começa a colocar de outra. Quando você vai retornar a palavra, você já está meio que perdido também. Então, é bom que se tenha isso em mente, né? Que isso faz parte da disciplina da casa. Isso aí existe até hoje, né? Disciplina existe em todas as casas espíritas, né? Em toda reunião espírita, em todo lugar que se fala, de qualquer situação, tem que haver disciplina, principalmente na casa espírita, né? Ô, Isso aí. Valquíria, Oi? Oi, Lúcia. tem que ter cuidado também, porque existe a irmãozinho que quer tumultuar a reunião, aí usa daquela pessoa. É verdade, Lúcia, ainda tem isso. Haver tumulto. A gente não vai falar o nome, mas a gente via, Valquíria, quando ia determinada pessoa lá na quarta-feira, arranjava um tumulto que quem estava estudando, tinha dificuldade de fazer, terminar a reunião. Não conseguia voltar ao assunto, não conseguia pegar o fim da meada. Ela não deixava. Quer dizer, poderia ser uma influência ali, abriu ali um envolvimento de alguma ali, do irmãozinho ali. Então, tem que se ter cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado. Porque existem aqueles irmãos que não querem que o trabalho continue. Então, arranja uma maneira desse jeito para que desvirtue o assunto e realmente o que estava programado até pela espiritualidade para ser tratado naquele dia não acontece. Porque o espírito fica feliz porque conseguiu que não fosse esclarecido determinados temas, determinados assuntos. Pode ser desse jeito, ou pode ser mesmo outra maneira da pessoa mesmo também ter espontaneidade, querer colocar, ninguém é contra. Mas é preciso que haja uma disciplina para que as coisas... uma combinação antes do trabalho, quando terminar, então, cada um dá a sua opinião e tal, né? Ou quando terminar cada parágrafo, cada leitura, ou quando a pessoa que está ali solicitar, para poder a pessoa também não se atrapalhar no que organizou, né? No que programou, no plano que fez, né? Porque todo mundo, quando vai fazer um estudo assim, vai fazer uma colocação qualquer, antes de sair de casa, se organiza, né? Coloca os seus itens que quer desenvolver, aquilo que acha mais interessante, né? Aquilo que consultou, perguntou a alguém, que leu, que ouviu, que acha interessante ser colocado. Então, se for cada um dar o seu ponto de vista, o que realmente foi programado não acontece. Então, vamos continuar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Se alguém mais não quiser, não vai falar. Você pode, Valquíria, por favor, ler o 23? 23, né? Capítulo 4, disposição diversas. Artigo 23. Todos os membros da sociedade que lhe devem inteiro concurso. Todos os membros da sociedade devem ter o concurso, agora que eu entendi. Em consequência, são convidados a acolher nos seus respectivos ciclos de observações os fatos antigos ou recentes que possam dizer respeito ao espiritismo e ao assinar. Cuidarão, ao mesmo tempo, de inquirir, tanto quanto possível, da notoriedade deles. São igualmente convidados a lhe dar conhecimento de todas as publicações que possam relacionar-se mais ou menos diretamente com o objetivo de seus trabalhos. Quer dizer, todos os membros da sociedade que tiver de colocar terá que passar sobre um crivo, né, de observação para que esses convidados estejam colocando situações que não saia do objetivo do trabalho, né? Acho isso, né, Cláudia? Não sei.
Artigo 24. Posso ler, Lúcia? Pode. A sociedade submeterá a um exame crítico as diversas obras que se publicarem sobre o espiritismo, quando julguem oportuno. Para esse efeito, encarregará um de seus membros associados, livre ou titular, de lhes apresentar um relatório que será impresso se tiver cabimento na Revista Espírita, né? Deve ser o quê? Na Revista Espírita, na reunião, né? O que significa isso? Eu acho assim, a sociedade submeterá a um exame crítico as diversas obras, sim. As obras que são publicadas, elas serão, né, levadas à observação e só será publicada, ou só será colocada para que todos possam observar e estudar quando se for julgada oportuno, né? Valquíria, eu acho que o Revi Spirit é a revista, aquela revista espírita que, porque o nome aqui eu acredito que esteja em francês, que é a revista espírita que o Kardec publicava, né? Não existia ainda, né, os livros, as obras básicas, né? Não, existiam as obras básicas, mas ele tinha um jornal que ele ia testando alguns temas, né, publicando, vendo a opinião do pessoal e que depois ia ajudando nas outras obras que ele foi fazendo, porque ele não ficou só nas 3, foram acho que 5 ou mais obras que ele fez, que ele escreveu. É como Kardec também, quando qualquer opinião, qualquer coisa a ser colocada, né? Mensagem, ela passa por diversas... Pelo crivo, Kardec, né? Essa revista era do Kardec, depois ela continuou sendo impressa, mesmo depois da morte dele. É tipo um periódico, um jornalzinho. Não, jornalzinho não, um jornal muito importante. É uma revista muito boa. Artigo 25. A sociedade criará uma biblioteca especial composta das obras que lhe forem oferecidas e das que ela adquirir. Os sócios titulares poderão, na sede da sociedade, consultar quer a biblioteca, quer os arquivos, nos dias e horas que para isso forem marcados. A gente observa que determinados artigos ainda foram colocados, até que, assim, com alguma ressalva, mas tem outros que quase que iguais, né? Até hoje, a biblioteca, essas coisas, né? Funciona quase que da mesma maneira. Então, as coisas, é bom saber mesmo, a gente pensava que era um assunto que podia passar, né? Mas, no entanto, a gente encontra muita coisa que realmente bate com o que nós fazemos, de outra maneira, de uma maneira mais solta, não assim proibido, não pode entrar, não pode frequentar, não é isso, não existe mais, mas existe sim um regulamento, existe uma disciplina que você tem que seguir. Só que ficou de uma maneira, do meu ponto de vista, depende da pessoa que vai, que estuda e que vai mesmo a fim de aprender a doutrina espírita, como, não sei se foi Alexandre que falou isso, alguém colocou isso aí. A própria pessoa se sente, quando não está batendo com aquilo que a pessoa pensa, não precisa ninguém dizer que você está proibido, você não pode mais voltar, a própria pessoa se afasta. Quando vê que aquilo ali, tipo assim, não é para o que eu estou pensando, não era isso que eu vim procurar, né? Não foi, acho que foi a Alessandra, não foi essa a minha afinidade, não foi com essa casa desse jeito que eu me afinei, não me afino com isso aí, né? Então, hoje em dia, acontece quase que tudo isso, só que de uma maneira que depende da nossa maturidade para isso aí. Até mesmo assim, esse início que coloca aqui, que a pessoa tem que ter alguma afinidade pelo espiritismo, algum conhecimento, realmente também acontece. Dificilmente é aquela pessoa que vai para a casa espírita que não tenha visto falar em alguma coisa, que não tenha sentido uma necessidade, que não tenha vontade de aprender, de mudar, não tenha vontade, uma dor qualquer que ele faça querer uma mudança. Então, de alguma forma, todo mundo vai com um objetivo, né? Então, quando chega ali e vê que aquilo não bateu com o que a pessoa queria, não era aquilo que a pessoa procurava, não precisa ninguém dizer, você não precisa mais vir aqui, né? Está proibido. A pessoa mesmo se afasta, né? Valquíria. Oi? Então, com relação a esse artigo que fala até da biblioteca, né, da forma como a gente faz, a gente realmente, em muitas casas, assim, a gente ainda segue isso, mas a gente, até, né, depois da pandemia para cá, a gente vê que
que a gente já está no limiar assim dessa mudança, né? Porque os livros já não podem ficar lá estanques, esperando uma anotaçãozinha de quem pega. Não, a gente precisa fazer os livros rodarem, né? Chegar à casa. Então, que o irmão chegue lá e que pegue um livro, e que leve, que faça circular essa informação, né? É lógico que a gente tem livros que a gente tem cuidado, como na nossa biblioteca particular, que são livros de estudo, mas a gente precisa fazer rodar livros, né? Eu ouvi falar isso que você está colocando aí, que livro espírita não é para ficar parado. Ele tem que movimentar, ele tem que rodar, passar de mão em mão. Que volta ou que não volte, que risca ou que não risque, mas é assim que se aprende a doutrina, é assim que se começa a nossa transformação, porque você percebe, nós percebemos que depois que a gente lê muitas vezes uma determinada situação, é que a gente vai entender melhor, né? Depois que a gente amadurece, depois que a gente passa muita coisa na casa espírita, já lemos muitas vezes o livro dos espíritos, principalmente, aí vai e volta, a gente vai sempre vendo tudo diferente, e sempre para melhor, até porque também vai ouvindo outros irmãos, também colocando seus pontos de vista, né? Pelo menos eu vou riscando no meu livro, eu vou botando observação da pessoa que eu ainda não tinha despertado para aquilo. Então, de outra vez que eu precisar colocar essa de verdade, eu tinha um ponto, vou ter 2, 3, porque já tem mais a observação do meu tempo, da minha experiência e dos irmãos que eu também estou ouvindo e aprendendo, né? E isso acontece em qualquer livro espírita. Seu Dadá uma vez me falou uma coisa, que eu sempre repito isso em todo lugar que eu estou, porque eu achei uma coisa muito válida, que para a gente trazer nossos familiares para a reunião espírita, o espírita não tem necessidade de palanque, né? De subir em palco, de subir em caixote, para estar chamando ninguém para a casa espírita. Ele mostra pelos seus exemplos, pela sua transformação, né? Pela maneira com que ele trata os seus familiares, seus amigos, com a observação que as pessoas fazem da gente, né? Então, o seu Dadá sempre falava isso para mim, que ele fazia assim. As crianças dele não se interessavam muito, então ele largava a mensagem pela casa, na mesa, no sofá, jogado assim, como se estivesse tratando a mensagem com aquele, sabe, largada, mas não era para isso, era justamente o contrário. É que para a pessoa senta para tomar um café, vê uma mensagenzinha, dá uma lida, ou dá no título, amanhã lê mais um pouquinho, depois da manhã encontra lá no sofá, vai ver televisão, vê mais um pouquinho. E assim as pessoas vão tomando gosto pela leitura da doutrina espírita e vai despertando quando é isso que a pessoa está afim, né? Vai despertando para a verdade da doutrina espírita. Já visto que até na nossa casa, quando a gente faz o estudo, que a gente pede às pessoas para lerem o Evangelho, é uma maneira também da pessoa ler, porque às vezes a pessoa dona de casa, a pessoa que trabalha o dia inteiro, não tem muito tempo, né? Ou às vezes não entende, não lê, vai direto, sai do serviço, vai em casa, se ajeita e vai para lá, não pega para ler, passa um dia inteiro, às vezes não lê uma lição do Evangelho. Então, naquela hora, é uma hora propensa, um ambiente adequado, e que a pessoa aproveita justamente para ler. Eu vejo casas espíritas que a pessoa chega e fala sobre o assunto e ninguém está lendo. Então, a pessoa dissipa o pensamento. E aí todo mundo vendo a lição que está sendo e acompanhando, eu acho que você trabalha com vários sentidos, né? A visão, né? A audição, né? E ficar ali prestando atenção para poder não perder nada, poder entender, né, direitinho. Então, eu acho muito válido isso de deixar as mensagens para a pessoa pegar, de ir na casa espírita. Essa que você falou aí da biblioteca, seria alguma coisa relacionada assim, né? Que se lesse alguma coisa, todo mundo acompanhando, sei lá, uma coisa, conforme você falou, realmente precisa de ser adaptada, né, para melhor. E hoje a gente tem o advento da internet também, que todos os livros estão dispostos aí, então são situações que mudaram, né, ao longo da... A internet é uma oportunidade, né? Então, eu acho que essa do seu Dadá, eu achei bacana. Você chega em casa, um filho, né? Deixa assim. O meu filho mais novo, de tanto eu fazer assim, de tanto eu conversar com ele, de tanto eu dizer vai com Deus, que ele agora, graças a Deus, ele
Ele estuda a doutrina bastante, gosta, até me fala algumas coisas que eu fico feliz. Esse dia ele esteve aqui na porta, aí falando que o filho dele mais velho tá meio enjoado de não ir na escola, né? Em casa o tempo inteiro, e não quer ir numa piscina, na casa, não quer... Só que fica ali, estuda aquilo, depois está sem interesse para as coisas. Aí eu falei, pois é, né, meu filho? Coitado dessas crianças, né? Estão passando por isso. Essa é uma situação tão difícil. Assim, mamãe, você não pode falar isso. Esses espíritos vieram programados para essa mudança. Eles estão passando porque eles vieram programados para isso. Nós também, só que eles estão em outra fase. Nós estamos numa fase de aprendizado, de mudança, e eles em outra. Mas tudo está de acordo, está tudo certo, está tudo determinado. Então, depois que você escuta isso, você acha que valeu a pena, né? Você largar livro, ter que tirar aquele monte de livro para poder botar um lanche, vale a pena, né? Tem certas coisas na doutrina que vale a pena a gente contar, porque parece que não é nada. Parece que não tem importância, parece até que a gente é relaxada, que larga as coisas em cima da mesa, mas não é por aí. A gente nunca pode julgar, né? Na casa do fulano, cheio de livro por tudo quanto é lugar, tudo aberto, tudo largado, tudo marcado. Quem sabe por quê, né? Quem sabe? Só a gente, né? Quem sabe? Então, seja alguém lê aí, senão minha garganta... Não, Valquíria, são 8h30, tem que passar para o outro. Tá, então vamos lá. Agora é com a Alessandra, né? É Alessandra e João, a locutora oficial. Hoje não está podendo, não. João está com problema no dente. Então nós, Alessandra. Vocês vão começar a ler o capítulo, o que é? Na verdade, para comentar, né? A gente grifou aqui. Então você comanda aí, Alessandra. Você comanda. Eu vou aqui na. Só a gente voltar um pouquinho, né? O capítulo é o capítulo 28, né? Que a gente leu na semana passada. Então ele fala sobre a vida social, né? Que lá também tem a vida social, né? Começa a contar sobre o encontro, né? Que eles, o André Luiz, o Vicente, eles vão, eu acho que está junto com o Aniceto também, né? E aí eles vão a um encontro social, né? Que na verdade é lá no Campo da Paz, em outra esfera que fala, né? Outro local, assim, sem ser nosso lar, né? Eles estão lá no Campo da Paz, está acontecendo lá. E aí, eles têm visitas do Campo da Paz, eles recebem essas visitas. Bom, e esse casal que eles recebem, foi aí que a gente parou em algumas anotações que a gente fez, muita reflexão nesse capítulo aqui, né? Que ele começa a falar, deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui, que está anotado. Tinha anotado o nome dele também. Mas, enfim, o casal Bacelar, né? Aí, eles que trabalham nessa colônia, na colônia do Campo da Paz, eles vêm, na verdade, eles vêm visitar, né? É isso, eles vêm visitar, eles trabalham nessa colônia Campo da Paz, o casal Bacelar. E aí o André Luiz, eles começam a conversar com esse casal, e ele está falando sobre o trabalho que tem nessa colônia, falando sobre essa colônia, ela fica abaixo da colônia, abaixo não, é uma colônia intermediária, o próximo capítulo vai até falar sobre isso, que recebe os irmãos que ainda saem de uma condição muito perturbada da Terra, né, assim, eles desencarnam de maneira inesperada, enfim, essa colônia ela está para receber esses irmãos. E aí o chefe lá da família, né, o seu Bacelar, ele está comentando com o André Luiz ele fala sobre a primeira grifo que eu fiz aqui, né, que raramente os irmãos lembram aqui na Terra da medicina preventiva, né? Foi o primeiro grifo que eu fiz aqui. E que diferente, porque o Bacelar ele fala com o André Luiz
que ele não costumava conversar com os médicos, assim, tinha dificuldade em conversar com os médicos, né? Pelo linguajar da medicina. E aí eu também, escutando aquele espírito da letra, né, o André Ruiz, ele coloca assim, né, que inteligência do Bacelar, quando ele se coloca para conversar sempre com os irmãos, ele usa uma metodologia pedagógica, né, da gente sempre conversar com os irmãos na linguagem que esse irmão usa, né? Então, se ele está conversando com os médicos, ele tentava conversar com a linguagem médica. Só como ele tinha dificuldade, então ele achou interessante que o Vicente e o André Luiz fossem médicos, mas ele coloca dessa dificuldade. E aí ele começa a explanar que aqui na Terra, né, os irmãos eles raramente lembram dessa medicina preventiva. E quando eles procuram um médico e tem uma pequena melhorazinha, já largam a medicação, achando que já estão com a cura completa, né? Mas ele faz um comparativo aqui, né, que é o segundo grifo que eu fiz, né, que em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo. Então, aqui, geralmente, na Terra, né, as pessoas vão até os médicos e, olha, estou doente, eu preciso receber. E a dificuldade que ele tem na espiritualidade é que essas pessoas não entendem que estão precisando de socorro, precisam de ajuda. E aí eles não querem receber essa ajuda, olha, eles não se reconhecem como doentes. E aí, assim, eu lembro dos estudos nossos de sexta-feira, né, que alguns irmãos recebem, né, e os irmãos não sabem porque estão ali, porque não enxergam, né, a dificuldade ainda de se reconhecer precisando dessa ajuda. Então, o Bacelar, ele fala isso, né, olha, aqui a gente tem essa dificuldade porque na Terra vocês, como médico, recebem essas pessoas que precisam, né, que vão pedir ajuda, mas aqui não, eles não se reconhecem doentes. Quer falar, Cláudia? E ele usou um comparativo. Esse comparativo também a gente pode usar até aqui para a Terra. Muitas vezes a gente vê, a pessoa chega até a nossa casa, né, a casa espírita de um modo geral, desesperada por um problema, né? Então, tá ali, e muitas vezes a pessoa chega, está desesperada com aquele problema que está lhe causando muito sofrimento e tal, vai tomar, assim, serão tomadas para ele as medidas necessárias, né? As recomendações são, então, às vezes ele começa e vai em tudo quanto é reunião, não perde uma reunião de evangelho, não perde uma da quarta-feira, quer estar em tudo quanto é reunião, quer tomar muito passe, e só que, o que ele falou, quando começa a melhorar, aí você vai vendo aquele afrouxamento, a pessoa vai sumindo, Isso é muito bom, muito mesmo. Isso quando a pessoa vai. É pior quando a pessoa ainda pede para o outro, ainda pede por mim lá. E, nossa, quando eu trabalhava no banco, era muito isso. Sabia que eu estava indo para o centro, eu saía direto, olha, reza por mim lá. A pessoa ia para outro lugar. Eu lembrava da história da criança e paga. Então, isso aí acontece muito. Ele faz uma analogia à necessidade do sofrimento desses irmãos, como você falou, ele está relacionado à mudança, né? A doença vai voltar, ele falou, se você largou o tratamento de lado, a doença vai voltar e muitas vezes ela volta pior do que da primeira vez, né? Se você está fazendo até um tratamento médico comum, eu já estou legal, aí largou, a tosse hoje vira uma pneumonia amanhã, se você simplesmente abandonou porque você parou de tossir. Então, se a gente for prestar atenção nessa fala, e realmente tem uma fala muito, essa é uma história muito boa para a gente pensar, que é o fato da gente ir para a casa espírita é o começo. É o começo dali, ali vão começar as transformações em nós que vão trazer a cura que a gente precisa. Mas essa cura não vai se dar em uma frequência de uma reunião. Às vezes a gente leva 30, 40, 50 anos, a vida inteira, não consegue essa cura, porque ela depende de muitos fatores, como ele fala, né?
essa cura para aquilo que nos aflige está muitas vezes ligada a fatores espirituais de outras vidas. Então, não é uma coisa que acontece nem aqui no plano encarnado e nem lá no plano espiritual, né? Eles não podem pegar e tratar aquele doente se ele não quiser ser tratado. Então, é isso que a gente vai ver. É isso aí, Cláudia. E aí o Bacelar, ele está explicando, né, que então nessa colônia eles estão tratando desses irmãos, né, e irmãos também aqui na Terra, né, encarnados também, eles estão preocupados com esses irmãos aqui, né, e ele diz assim, e que nem aí são questões de doença física, né, como os médicos da Terra estão tratando. Doentes que estão espiritualmente, espíritos que estão doentes espiritualmente, né, com vários arrogância, maldade, ele fala mentiras, sabe? São vários tipos de desequilíbrios, né, que eles precisam estar próximos, né, amparando, tratando. E esses irmãos, eles não se reconhecem assim, né? E aí André Luiz, ele vai falar para o Bacelar, né? Tem uma fala que ele fala assim, olha, mas você tem muita ajuda, né? Você tem pessoas, tem espíritos para ajudar, aí é a fala que ele fala assim, olha, a maioria dos irmãos que se propõe ao serviço parte daqui prometendo, mas gosta de viver descansados no planeta, se comprometem, mas, né, chega aqui, quando chega na Terra, né, e aí vai ser a parte que eles falam, poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem ideia de recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. E aqui eu grifei, porque aí, né, coincidiu da gente ter estudado, uns 15 dias atrás, foi quando a Conceição fez o estudo dos trabalhadores da última hora. Os últimos serão os primeiros, né? Os obreiros do Senhor. Nessa passagem, ela falou sobre o trabalho-ação e o trabalho-serviço, né? O trabalho-ação, aquele que a gente se coloca por amor, sem esperar recompensa. E o trabalho-serviço, aquele trabalho que aí é o trabalho da recompensa, né? Então, essa fala aqui é muito tratada nesse livro, no Evangelho, que a gente estudou. Por isso que eu fiz esse grifo aqui, né? E aí ele ainda continua falando que nessas condições não percebem que a mente eles fica como aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. Esses elementos inúteis também que eu grifei aqui, né? É que acaba, quando a gente encarna, a gente acaba ficando, né? Se deixando por tantas questões materiais, né? Olha, preciso, porque à frente ele vai falar, né? Das nossas desculpas, que ele vai falar aqui, o desculpismo, né? Então a gente dá tanta desculpa, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro, eu preciso comprar uma casa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, então eu só vou fazer o trabalho social quando eu estiver já bem financeiramente. Enfim, várias são as desculpas, ou eu não tenho saúde, ou eu tenho muita saúde, então eu tenho que me ocupar com outra coisa, e por aí vai, né? Embaixo. Pode falar, Cláudia. Não, e é isso mesmo. A gente esquece, Alessandra, que isso é um compromisso. Eu sempre, quando eu oro, né, principalmente nas reuniões de quinta-feira, quando eu vou começar o trabalho, sempre eu peço para Deus nunca deixar eu esquecer qual é o motivo principal de eu ter reencarnado, a minha dívida, né? Eu encaro a minha mediunidade não como uma dívida fardo, mas como uma dívida até recompensa, que me deu ainda essa oportunidade de cumprir, de trabalhar na mediunidade para que eu pudesse pagar dessa forma a dívida que eu tenho com tantos irmãos. Então, eu tenho muita gratidão. Então, essa gratidão, que é ela que me leva para o centro. Não tem, assim, um dia, falou, né? É o marido, é a falta do marido, é o filho, é isso. Então, se a gente, eu lembro muito, Dona Nise tinha uma fala muito interessante. Às vezes estava chovendo
Aí a casa ficava vazia, né? Ah, não veio por causa da chuva e não sei o quê. Aí ela virava e falava assim, e se fosse uma festa? Você ia dar o seu jeito de ir para aquela festa. Ela falou assim, eu não estou falando, obrigando a ninguém, mas eu nunca esqueci dessa fase. Então, quando estava caindo o céu, eu não dava conta de ir, óbvio, né? Mas se fosse uma chuva, porque tudo a gente acha que é desculpa. E se o problema, se a gente começar a acreditar nas próprias desculpas que a gente dá, quando a gente vê, a gente não consegue mais voltar para casa. Porque hoje a gente fala, ai, não, eu estou com um pouquinho de dor no dedo, não vou. Ai, hoje eu estou com isso. Cada um sabe de si, isso a gente sabe. Cada um sabe da sua responsabilidade, cada um sabe de si, Deus sabe de todo mundo, né? Mas a gente, às vezes, ai, hoje eu não vou, não. Ah, eu não vou. Chega a semana que vem, a gente vai, ai, mas eu faltei só uma vez, então não tem problema de eu ir hoje, não. Então, a gente vai criando isso, daqui a pouco a gente está afastado. É muito mais fácil a gente se afastar desse compromisso. Acostuma. E às vezes, a gente vai procurar, a gente está ruim. A gente está bem doente. Quando vai achar de procurar, então é bom quando a gente está são. Vai, mas vai, olha, tem o marido, ó, espera aí que eu já volto, ou não tem. Bom, isso aí é outra história, ou tem um filho, ó, fica aí que eu já volto. É um tempo a gente falava, você leva o quê? 1 hora, 1 hora e pouco. Então a gente vai balanceando esse nosso tempo, as coisas que a gente pode fazer. É claro que você. Cada um tem, já disse, a possibilidade. Você pode estar no centro todos os dias, em todos os trabalhos? Ótimo. Você pode estar muito bem em um trabalho? Ótimo. O negócio é você estar vinculado àquele lugar por um motivo nobre, e não pela doença que está te matando, né? É isso aí. E aí o André Luiz Ruiz, né, no Espírito da Letra, né, ele termina falando sobre a gente precisa de disciplina, né? A gente começou falando sobre a disciplina, disciplina, disciplina e disciplina. Porque se a gente, assim, desviar, vai ser sempre desculpa, vai ser... É lógico que a gente precisa do equilíbrio, né? Nós estamos encarnados e realmente existem fases na vida, né? Eu lembro que teve momentos que eu não podia estar no trabalho social, não podia, né? Eu tinha que realmente eu tinha que trabalhar. Eu não podia, não. Eu ainda desconhecia, na verdade, né? Eu ainda estava começando na doutrina. Eu acho que eu confesso que eu não era aquele momento, talvez, né? Porque tempo eu ia arranjar assim para ir. Talvez não com a energia, né, e a disponibilidade que eu tenho hoje em dia. Então, eu acho que cada um dá isso daí, né? Com amor e com intensidade naquele momento que você possa fazer. Olha, se eu posso me disponibilizar 1 hora para fazer aquilo, eu vou fazer, né? Isso é importante. Mas, a partir daí, a disciplina, né? A gente não pode baixar a guarda para a disciplina, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Ele termina falando isso. E para a gente aproveitar cada minuto, porque a gente está encarnado aqui, a gente levantou, acordou, abriu os olhos, né? Pedir realmente para a gente não fraquejar, não esmorecer e continuar no trabalho, né? A gente não sabe qual é o nosso tempo aqui, né? Exatamente, né? Depois eu faço, você não pode saber se depois você está aqui. Eu lembro sempre, eu falo, é uma musiquinha que não é da espírita, eu aprendi do jovenzinho ainda na escola, mas ela fala isso. São muitos os conselhos, sempre me refiro a essa música quando tem esse tema, são muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. A pessoa espera. Igreja Católica. Né? A mocidade está muito... não, eu sou muito jovem, eu não posso me trancar. Gente, tudo tem que ser ponderado. Você pode ser jovem, você não vai te impedir de ser espírita. As pessoas acham que você estar na casa espírita é você morrer para o mundo. Não. O espírita tudo é lícito. A gente que tem que saber o que convém a gente, né? Você pode ser uma pessoa alegre, gostar de participar da vida,
né, da vida social do lado de fora, e você sabe onde você pode e onde você não pode adentrar. Mas não deixar, não, agora eu estou muito nova, não, agora eu estou cheia de filho, agora eu estou velha, agora eu estou com dor na perna. Se a gente for fazendo isso, basta isso. a gente vai ter. E como você falou, Alessandra, não é que você está no tempo e na hora que você tinha que estar. Como cada um de nós. Cada um de nós tem uma parcela de necessidades e o nosso endividamento espiritual. Uns precisam nascer dentro do espiritismo logo e começar dali até a morte. Né? Até o dia que morrer, para ver se dá para ressarcir alguma coisa. Outros não, vão para o espiritismo bem depois, vão fazer aquele trabalho maravilhoso daquela época para frente. Na hora certa, é só a gente ver o convite e não deixar o convite largado. Né? A gente vai receber o convite alguma hora. A gente tem que prestar atenção nesse convite, entender por que ele chegou para a gente naquela hora e conversar com Deus. Me ajuda, porque então está na minha hora de eu cumprir o meu papel. Mas a gente tem que ter, sim, a disciplina é antes de tudo. Minha disciplina chama Marinete. Ela que fica me cobrando. Lá está na hora de Marinete chegar aqui para estudar com a gente, hein? É só a dificuldade é porque eu não estou indo lá por conta da pandemia, então eu tenho que botar o Zoom para ela no telefone, explicar como é que mexe, porque ela vai praticamente puxa muito, mas ela tem que aprender. Pede a Valéria. Valéria que é boa nisso. Ela veio aqui no prédio, deu uma aula aqui no prédio. Sabe, o negócio é ela se virar sozinha lá. Agora, mas tem muito isso, sabe? Da gente, essa fala deles foi muito boa. Ficou mais alguma coisa, Alessandra? Você anotou mais alguma coisa aí disso? Não, terminou aqui, tem 10 minutos. Eu não sei se a gente começa o outro, né? Não começa não. Alessandra, olha só, eu tenho 2 datas de nascimento, 6 de fevereiro e 30 de abril. Aniversário e a data que eu entrei na casa espírita. A coisa que mais gostei quando eu entrei no espiritismo foi de saber que eu não precisaria, como a outra religião falava, que tinha que ficar, quando morresse, tinha que ficar rezando o tempo todo lá. Quando eu soube no espiritismo que você não precisava ficar rezando, você ia trabalhar. E eu entrei também, gostava também, sabe, de andar, né? Que eu gasto um pouquinho, agora não posso, tentar segurar. Então, eu vivia muito na casa da tia, eu ia muito na casa da tia de Leci, que Cláudia conheceu, Dona Maria Pereira, que era do João Batista. Ia no Divino também. Ela fazia muita visita. Naquele tempo, o pessoal fazia muita visita. Então, eu queria entrar no espiritismo, que era para fazer visita, quer dizer, para andar na casa dos outros. Então, quando eu descobri que eu, quando morresse, eu não precisava ficar sentada rezando o tempo inteiro, podia trabalhar e andar, a coisa mais feliz da vida. Não foi nem lembrei essa história de reencarnação. Fiquei muito feliz que eu ia trabalhar, que eu gosto muito de trabalhar. Esse trabalho eu ia ficar andando, né? Porque ficar rezando, como diz os outros, ficar rezando, para mim não dá certo, não. Eu tenho minha hora de parar, fazer meu culto. Mas ficar rezando o tempo inteiro, para mim não dá certo, não. Tem 3 motivos, então, que as pessoas vão para a casa espírita. Pelo amor, pela dor e para andar na rua. Essa eu não conhecia, essa aí eu não conhecia, não. Não, no princípio, quando eu entrei na casa espírita, eu fazia muita visita, tinha equipe de visita com Dona Maria, que já morreu, Zezé, eu ia com Emília, Dona Maria, eu ia toda terça-feira com Dona Maria no hospital.
Eu andava muito, ia lá na casa de uma pessoa de Sidônia, que também já faleceu. Sidônia. Sidônia, uma vez, me foi na mesa mediúnica para eu visitar uma pessoa, eu não sabia quem era. Eu não fui. Eu ia visitar a Sidônia. Então, eu gosto disso, Valquíria, ficar sentada, rezando, parada. Não. Ó, eu era da outra religião. Se na outra religião eu estivesse fazendo alguma coisa, não ficasse lá parada, sentada, eu nem sei, sabe, que eu estava no grupo espírita. Eu fui para o grupo espírita fazer visita andar e saber que eu não ia precisar ficar rezando o tempo todo, sentada, que eu ia trabalhar. Eu sonho, às vezes, que eu estou andando, trabalhando mais. E negócio, Valquíria, ficar parada. É verdade, Lúcia. Sua praia era essa, né? Eu já fico aqui, que eu tenho que ficar em casa, né? Hoje foi hoje que eu saí, para ir no hortifruti rapidinho, com medo. Mas dá certo, não. Né, Tia? Você tem que andar. Esse negócio de ficar parado não quero, não. Gosto, não. Gente, então... Nesse capítulo aqui, Lúcia, assim, né, só para a gente resumir, assim, né, mesmo a gente vai passar para o 29, são dois capítulos, fala do Bacelar, que é o pai, dando esse ensinamento, né, essas explicações para a gente, quanto que a gente se compromete na espiritualidade, e aí ele fica sem trabalhadores, porque na hora de receber essas ajudas, né, nós acabamos usando das desculpas diversas para atuar junto com né, no trabalho que nós nos propusemos a fazer, tanto aqui como lá também, né? Pelo visto lá também ele acaba tendo poucos trabalhadores. E aí, mas eu entendo também que a gente, porque a gente vai passar por vários desses momentos na nossa vida, né? Alguns por conta de família, outras vezes por conta de trabalho mesmo. Outras vezes por conta da idade, que a gente, quantas vezes eu escuto, a Valquíria fala assim, já fiz tanto isso, tal. Eu também vou chegar nessa fase que eu vou falar assim, agora eu não aguento mais fazer, né? Não aguento fazer isso, mas aguento fazer uma visita a um irmão, né? Ouvir, tem tantas outras coisas que a gente vai adaptando o nosso corpo, né, para poder ajudar. E então, assim, a gente vai passar por várias fases e vai se adaptar, nunca deixando de estar no trabalho, né? De Jesus. Olha, Sandra, não é só a idade, não é só o corpo, não. Chegou a pandemia, parou. O velho não pode sair de casa, a pandemia. Mas pode estudar, e aí veio a tecnologia, né? Pode fazer contrato. Não, eu arranjei está aqui no meu coisa aqui, um saco partido em 4, fiz nas toalhinhas pequenas, eu estou bordando a meu modo, fazendo uma barrinha de crochê a meu modo, que o dia que eu voltar para a barra, eu já tenho pronta para ela dar para elas. Então, de alguma forma, os meus coelhinhos dos meus filhinhos, eu também faço a barrinha de crochê para eles aqui. Então, de alguma forma, eu continuo fazendo algo dentro de casa para eles. Mas, infelizmente, cada idade, a pandemia pegou. Por isso que eu falo sempre às pessoas. Se oferecer trabalho para você, se você puder fazer, você faça. Não espera. Faça, porque vai chegar o tempo que você não vai poder fazer mais. Por algumas coisas. Ou um enfermo que você tem dentro de casa, ou você chega na idade e não pode sair. Eu vejo essas pessoas na televisão aí, vocês dando café, saindo, ajudando esse povo. E eu fico, ai meu Deus, não posso mais fazer isso. No momento, não posso mais fazer. Não é? Então, cada um tem que aproveitar o tempo que pode fazer. Se pode, pelo menos um dia assim, se puder, faça.
para depois não ficar, eu podia ter feito isso, aquilo. Faça o que pode fazer. Para depois, mais tarde, não, eu fiz o que eu podia fazer. Não posso mais fazer, mas eu já fiz alguma coisa. Igual que tem André Luiz lá, o homem tinha que fazer um orfanato, sei lá o quê. Mas eu não posso, porque tem que trabalhar, não sei o quê, não sei o quê. O homem, quando velho, morrendo, me dá a chance para voltar. Você teve, mas você não aproveitou. Gente, vamos encerrar, crianças? Agradecer. Eu hoje acordei agradecendo. Hoje é aniversário da Dona Maria, aniversário do meu irmão e meu também. Amanheci agradecendo tudo a Deus, a oportunidade que Ele nos concede. Vamos ver. Alessandra, faz a peça, por favor. Mestre amado Jesus, amigos espirituais, trabalhadores da nossa casa, do nosso Divino Espírito Santo, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de ensino, de aprendizado, de estarmos aqui juntos, reunidos, pensando na sua doutrina, no seu amor, em como podemos nos melhorar a cada dia, Senhor. Agradecemos por cada oportunidade, por cada amanhecer. E ainda lhe pedimos, Senhor, por força, coragem, para que possamos persistir neste caminho de trabalho da sua seara, que possamos ajudar aos nossos irmãos que encontram-se em sofrimento, que possamos também nos ajudar, Senhor, nos melhorando moralmente, nos instruindo. Agradecemos por tudo, por todas as dádivas que o Senhor nos dá. E pedimos também, Senhor, por todos os irmãos que encontram-se em sofrimento, aqui encarnados e também na espiritualidade, pelos irmãos que acabam de desencarnar pelo Covid, que eles sejam recebidos na espiritualidade, amparados, e que seus familiares também estejam aqui confortados com o seu amor. Pedimos permissão para encerrarmos mais uma reunião de estudo na sexta-feira. Muito agradecidos por essa oportunidade, por esse encontro, que tanta alegria nos dá, Senhor. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Boa noite. Muito bom estar com vocês. Muito bom. Dona Maria, parabéns. Mesmo que a senhora não esteja presente aqui, a senhora vai ouvir esse vídeo. A gente queria cantar parabéns. Todo set. Fazendo aquela festa que ela faz quando está aqui. Isso aí, gente, ótimo, Alessandra, ótimo, Cláudio, ótimo pessoal todo, adorei, como sempre. Maria Lúcia, beijão. Boa noite, João, Ivone, Luiz. Claudinha, Dona Santinha, Valquíria. Quero conversar depois sobre essa sua horta, tá, Valéria? Muito gostei. A da Regina também tá bacana, tá melhor. A Regina, eu sigo ela. A Regina é blogueira agora. Pois é, minha filha. Virou blogueira, o Jardim da Regina. Virou blogueira. Sigo ela e divulgo direto. Tá se desenrolando. Eu estou precisando das lições dela. A gente está com um projeto muito legal para começar lá no Lar de Maria da Horta. Na verdade, lá já tem uma horta, mas na terça-feira a gente vai ter uma reunião lá com o engenheiro agrônomo também. E depois eu quero você nesse projeto também, Valéria. Dicas do João também. Vou levar a Regina para lá, vamos botar essa horta para funcionar. Aí tem uma horta lá na frente que parecia um tapete verde. Alessandra, já comprei muita chicória, couve e alface ali no Lar de Maria, no asilo e ali, ó.
É isso que a gente quer retomar, Lúcia, fazer uma horta sustentável e que a gente ainda leve esse alimento para as famílias assistidas. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Então, ali tinha hortas lindas, dona Olímpia, aquela ali que trabalhava ali, dona Olímpia, que ela coisa dali, né, Valquíria? A gente comprava muito chicória, alface e couve. Quando não tinha ali, a gente ia no asilo. Não existia hortifruti, né? Não é do tempo de... Ô, Lúcia, olha, o povo vai descobrir que nós estamos muito velhos. Para com isso. Ô, Lúcia. Não, já ia esquecendo. Para mandar um grande abraço para você, que eu encontrei com a menina na rua, perguntou muito por você, como é que você estava, e pediu para mandar um grande abraço. A Giovana, lembra da Giovana, lá da Barra? Eu lembro. Estava sempre a Giovana e a Natália, lembra? Ah, sim! João lembra também, não lembra delas? As pernas compridas. É, isso mesmo. Não, Natália que tinha perna comprida, quem tinha perna comprida não. As duas. As duas. Ó, beijo, tchau. Falou, gente. Boa noite. Para, não, essa conversa não tem fim. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. É melhor acabar. Gente, boa noite, excelente final de semana. Beijo. Tchau, dona João, dona Santinha quer falar com você. Valquíria. Oi, tchau, gente. Ela falou que depois você mandar as fotos do seu orquidário. mando. Amanhã eu mando de manhã para ela. Tá bom. Tá, uma boa noite, durma com Deus. Tá, beijo. A senhora também, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, gente. Saindo.